Olá, bem-vindos a mais uma videoaula de anatomia. Hoje o nosso assunto é anatomia macroscópica do sistema nervoso central, parte 2, onde nós vamos estudar as estruturas anatômicas do cerebelo e do diencéfalo. Na parte 1 deste assunto de anatomia macroscópica, eu passei para vocês as estruturas anatômicas, né, do tronco encefálico, ou seja, do bulbo, da ponte e do mesencéfalo. E agora, na parte 2, então, nós vamos estudar, né, a anatomia macroscópica, tanto do cerebelo quanto do diencéfalo. Começando, então, com a anatomia macroscópica do cerebelo, né, a primeira coisa que nós temos que identificar é saber localizar o cerebelo, né? Então, o cerebelo ele fica posterior ao tronco encefálico, conectado com a ponte através dos pedúnculos cerebelares, pedúnculo cerebelar médio, superior e o inferior. Tá? O cerebelo, numa função geral, ele está relacionado com a parte motora, mais especificamente com a coordenação motora. Então é o cerebelo que é o responsável por garantir, né, o equilíbrio de todos os movimentos, né, voluntários e involuntários também, né, que são realizados pelo nosso corpo. Então, o que nós podemos analisar da anatomia macroscópica do cerebelo? Nós podemos analisar que o cerebelo ele vai apresentar dois lados, ou seja, dois hemisférios. Esses hemisférios são chamados hemisférios cerebelares. Então, o cerebelo ele vai apresentar o hemisfério cerebelar direito e o hemisfério cerebelar esquerdo. Entre os dois hemisférios, né, no meio, o cerebelo ele apresenta uma estrutura denominada de vermes cerebelar. Então, o verme cerebelar ele fica entre os dois hemisférios cerebelares. O cerebelo apresenta também algumas fissuras. Como nós podemos observar, a fissura primária, né, que na imagem está com o nome de sulco, né, porém é a fissura primária. Tá? Depois nós vamos ter uma outra fissura, que é a fissura horizontal. Tá? Ó, fissura horizontal, tudo bem? Além das fissuras, o cerebelo ele apresenta lobos. Tá? Este primeiro lobo, né, que está em cor rosa, é chamado lóbulo, né, quadrangular. Lóbulo quadrangular. Este aqui, né, no meio, ó, né, porque nós temos também um outro sulco aqui, né, que é um sulco denominado pós-lunar, tá? Fissura pós-lunar. E entre então a fissura primária e a fissura pós-lunar, nós temos o lóbulo simples. Né? E abaixo do lóbulo simples, nós temos o lóbulo semilunar superior. Porque depois nós vamos ter aqui embaixo o lóbulo semilunar inferior. Então vejam que a anatomia externa, né, macroscópica externa do cerebelo, nós podemos analisar os dois hemisférios, o vermes cerebelar, né, e nós podemos observar também as fissuras, né, fissura primária, tá, a fissura horizontal e a fissura pós-lunar. Nós podemos analisar também os lóbulos. Então, lóbulo quadrangular, lóbulo simples, né, lóbulo semilunar superior e o lóbulo semilunar inferior. O cerebelo, né, além de apresentar esses lóbulos, ele apresenta lobos. Né? Então nós temos o lobo anterior, né, que compreende o lóbulo quadrangular, e depois nós temos o lobo médio, que compreende tanto o lóbulo simples como o lóbulo semilunar superior, né, e o lóbulo semilunar inferior. Quando nós analisamos a anatomia macroscópica, porém interna do
cerebelo, nós podemos observar que internamente o cerebelo ele vai apresentar, né, um córtex, né, uma substância cinzenta externa, uma substância branca interna, né? Então nós temos aqui o córtex cerebelar e a substância branca do cerebelo. Na substância branca do cerebelo existem alguns núcleos, que são substância cinzenta, né, no meio da substância branca do sistema nervoso central. Os núcleos do cerebelo são classificados em número de 4. Né? Então nós temos este primeiro núcleo aqui, né, que ele é o maior, denominado de núcleo denteado. Após o núcleo denteado, ou seja, de lateral para medial, nós temos um núcleo menor, que é chamado núcleo globoso. Tá? Núcleo emboliforme. Tá? Núcleo emboliforme. Tanto que ele parece uma gota, né? Então, lembra-se de uma gota de sangue que pode coagular. Então, um êmbolo, né? Então, emboliforme. Nós temos um núcleo denteado, depois nós vamos ter o núcleo emboliforme. Após o núcleo emboliforme, existem 2 núcleos menores, né? Um superior e outro inferior, que são os 2 núcleos globosos. Então, um núcleo globoso superior e um núcleo globoso inferior. E mais mediano, nós temos um outro núcleo, denominado de núcleo fastigial. Núcleo fastigial. Então, esses 4 núcleos são os núcleos internos do cerebelo: denteado, emboliforme, os 2 globosos e o fastigial. Nós podemos observar também, né, na parte interna do cerebelo, que nós temos aqui as fibras, né, que constituem, né, o pedúnculo cerebelar superior. Depois, né, dependendo do corte, é possível identificar também do pedúnculo cerebelar médio e do inferior. Tá? Então essa é a anatomia macroscópica interna do cerebelo. Então nós vimos tanto a anatomia externa quanto uma anatomia interna. Tá? Então, a priori, são essas estruturas, né, essa anatomia macroscópica que nós temos que saber do cerebelo. Após o cerebelo, né, como sendo parte, né, desta videoaula, parte 2 de anatomia macroscópica, vamos iniciar agora então a anatomia do diencéfalo. Então, na parte 1 da videoaula de anatomia macroscópica, eu passei para vocês, né, esta imagem, demonstrando que acima do mesencéfalo existe uma região chamada diencéfalo. O diencéfalo, ele vai ser formado, ele vai ser constituído por 3 partes. Então nós temos a primeira parte inferior, que parece um cone de ponta cabeça, que é chamada hipotálamo, tá? Hipo, abaixo do tálamo, né? Uma parte central, que apresenta um formato ovalado, que é denominado de tálamo, e uma parte posterior, que apresenta a glândula pineal, que é chamado de epitálamo. Uma outra característica que nós podemos analisar no diencéfalo é que o diencéfalo ele é em número par. Então existe um diencéfalo direito e um diencéfalo esquerdo, e entre os 2 diencéfalos existe uma cavidade. Esta cavidade é chamada de terceiro ventrículo. Então, num corte, né, num corte num plano frontal, nós podemos observar aqui, né, toda a parte do telencéfalo, que vai ser da parte 3 de anatomia macroscópica. E nós podemos observar que aqui, ó, existe uma abertura, né, ó, uma abertura menor, né, e depois uma mais estreita. Então, toda essa abertura aqui, né, toda essa cavidade é o terceiro ventrículo. Tudo bem? Começando pelo tálamo, né, lembrando que no tálamo eu não vou passar para vocês, por enquanto, os núcleos do tálamo, porque nós teremos, né, uma videoaula
específica sobre os núcleos do tálamo, né? Tanto demonstrando os núcleos do tálamo, como também as conexões que os núcleos do tálamo realizam. O que nós temos que entender agora do tálamo é simplesmente a estrutura anatômica macroscópica, né, relacionada com o tálamo. Então, quando nós fazemos um corte transverso do encéfalo, nós podemos observar o tálamo aqui, né? Então, toda essa dilatação, né, aqui tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, é denominado tálamo. O tálamo vai apresentar duas partes, uma parte anterior e uma parte posterior. A parte anterior, ela é um pouco dilatada e é denominada de tubérculo anterior do tálamo. A parte posterior do tálamo, que ela é um pouco mais levantada, né, também ela vai ser arredondada, ela vai ser saliente, só que um pouco mais levantada, é denominada pulvinar, tá? Pulvinar do tálamo. Ela fica acima de dois outros núcleos, né, de duas outras estruturas que pertencem ao tálamo, que são chamadas de corpos geniculados, tanto o corpo geniculado medial quanto o corpo geniculado lateral. Esses corpos geniculados eu já comentei na parte 1 da videoaula de anatomia macroscópica do sistema nervoso central, e aqui então só, né, dando uma relembrada nesses corpos geniculados. Então, só para mostrar, né, demonstrar que o pulvinar fica sobre, né, fica acima. Tudo bem? O que nós podemos observar também no tálamo, né? Nós podemos observar que existe, né, lateralmente no tálamo uma estrutura chamada lâmina afixa, tá? E medialmente ao tálamo nós temos uma outra estrutura denominada de estria medular. Observem que aqui nós temos o tálamo direito e o tálamo esquerdo, e no centro fica uma cavidade. Esta cavidade é o terceiro ventrículo, né, que já comentei no slide anterior, tá? Tudo bem? Então, a princípio, é isso que nós temos que identificar, né, da anatomia macroscópica aí do tálamo, né? A sua localização e as suas duas partes, que é o tubérculo anterior do tálamo e o pulvinar, além da estria medular. Analisando as outras duas partes do diencéfalo, então nós temos o hipotálamo e o epitálamo. Se nós observarmos então aqui todo o diencéfalo, o hipotálamo é esta parte inferior. Se nós aumentarmos esta imagem, o que nós podemos observar? Então aqui no centro nós temos o tálamo, né? Aquela estrutura, aquela parte que apresenta uma forma meia ovalada. Abaixo do tálamo existe um sulco. Este sulco é chamado sulco hipotalâmico, né? Um sulco que está abaixo do tálamo. Este sulco hipotalâmico é o ponto de divisão. É o ponto onde o aluno ele tem que pegar, tem que analisar esse sulco hipotalâmico e observar que abaixo do sulco hipotalâmico nós temos todo o hipotálamo. O hipotálamo, se nós observarmos, ele apresenta, né, como eu já falei no início, um formato de um cone ou de um triângulo de ponta cabeça. Tá? Então, tudo isso aqui é o hipotálamo. Porém, o hipotálamo, né, vejam que nós não vamos falar da função do hipotálamo por enquanto. Nós estamos falando somente das estruturas anatômicas macroscópicas que nós podemos visualizar. Então, o que nós vamos analisar? Que o hipotálamo ele vai apresentar algumas estruturas. A primeira estrutura, o primeiro elemento que nós podemos observar no hipotálamo é essa estrutura posterior aqui, denominada de corpo mamilar. Tá? Corpo mamilar. A segunda estrutura que nós podemos observar fica aqui anteriormente, que é um pedaço do quiasma óptico.
Tá? Lembrando que o quiasma óptico ele é um cruzamento, ele é uma estrutura em forma de X, que é observada na face inferior do encéfalo, que é o cruzamento então dos nervos ópticos, que depois eles vão formar o trato óptico. Como é realizado um corte mediano, então cada lado do encéfalo fica com metade, né? Ou seja, fica com um corpo mamilar, porque são dois corpos mamilares, e fica com a metade desse quiasma óptico. Então aqui nós podemos observar o quiasma óptico, né? Ou seja, metade dele. E aqui posterior, né? Número 8 aqui, é o corpo mamilar direito. Aqui eu acrescentei mais duas imagens, né, para facilitar então o entendimento de vocês. Voltando então ao que eu falei, né, do corpo mamilar e do quiasma óptico, se nós observarmos então o encéfalo numa vista inferior, nós podemos observar duas bolinhas aqui embaixo, né, que são os dois corpos mamilares. E depois nós temos todo esse X aqui, né, formado então por dois nervos ópticos que vêm do globo ocular. Aí eles se cruzam, né, para depois continuarem como trato óptico. Então, nessa imagem, como nós fizemos um corte mediano, eu vou visualizar somente um corpo mamilar e metade do quiasma óptico, que é o que nós estamos observando aqui, ó. Um corpo mamilar e metade do quiasma óptico. Outra coisa que nós temos que entender também é que o hipotálamo ele se conecta com uma glândula que fica na fossa hipofisária do osso esfenoide, né, um osso do crânio. O que acontece? Para ele poder se conectar, ele tem que apresentar mais duas estruturas, né, para ele poder se conectar com a glândula hipófise. Então o que acontece? Tudo aqui é o hipotálamo. Só que o hipotálamo ele vai apresentar essa parte mais larga aqui, ó, tá? A parte mais larga é chamada tuber cinéreo. Essa parte mais larga ela vai começar a se afunilar, a ficar mais estreita, que é o que está representando pelo número 2 aqui. O número 2 ele é chamado recesso do infundíbulo. Então, existe o tuber cinéreo, que é uma parte dilatada. Conforme ele vai se estreitando, ele vai formar o recesso do infundíbulo. Essa parte que literalmente conecta o hipotálamo com a glândula hipófise, que é a número 5 e 6, é chamado infundíbulo. Então nós temos aqui o tuber cinéreo, que é a parte mais larga. Aí, conforme ele vai se afunilando para formar, né, para entrar ali no infundíbulo, nós temos então o recesso do infundíbulo, ou recesso infundibular. E depois nós temos aqui o número 3, né, que são essas duas hastes que vão se conectar com a glândula hipófise, que é chamada infundíbulo. Tá? A glândula hipófise, né, ela é uma glândula do sistema endócrino, que ela está responsável, ela está relacionada com todo o sistema endócrino, ou seja, no controle hormonal do organismo. E quem comanda a glândula hipófise é o hipotálamo. E, consequentemente, a glândula hipófise vai comandar outras glândulas corporais a liberarem ou não hormônios na corrente sanguínea. Tudo bem? O que mais que nós podemos identificar, né, do hipotálamo? Nós podemos identificar uma bolinha, né, que fica bem aqui na frente, ó, que aqui está representando a número 6 e aqui está sem nada. Tá? Essa bolinha, que é o número 6 aqui, e que é esta mesma pequena aqui, é chamada comissura anterior. Essa comissura anterior é formada por axônios que fazem a conexão de um hemisfério com o outro, relacionado com as informações de olfato. Abaixo da comissura anterior, né, ou seja, entre a comissura anterior e o quiasma óptico, existe uma lâmina, né, que é chamada lâmina terminal, que no caso aqui, ó, é a número 11, né, e aqui está sem numeração. Tudo bem? Então, entre a comissura anterior e o quiasma óptico, nós temos a lâmina
terminal. Então essas são os elementos, né, as estruturas que pertencem ao hipotálamo. E depois nós vamos ter o epitálamo, que é aqui posterior. Tá? Só lembrando, né, mostrando aqui nesta imagem aqui, ó, né, que não tem numeração nenhuma, existe um limite, esse limite imaginário aqui, tá? Porque aqui essa parte posterior pertence ao mesencéfalo, né, que é a lâmina quadrigêmea. Esta parte aqui é formada pelo tegmento e o pedúnculo cerebral, tá? Então, essa região inferior aqui é o mesencéfalo. Então, é somente esta parte posterior aqui, ó, chamada epitálamo. O epitálamo ele vai apresentar uma estrutura glandular, que é essa posterior, que está representado pelo número 9 aqui, que é a glândula pineal. Glândula pineal. Porém, a glândula pineal ela vai apresentar duas estruturas que aprendem no diencéfalo. Tudo bem? E aqui nós podemos observar então que nós temos, né, a glândula pineal e nós temos uma haste aqui embaixo, né, uma estrutura que conecta ela inferiormente e uma estrutura que conecta ela superiormente. Essa estrutura superior aqui, ó, é chamada comissura da abênula. Comissura da abênula ou das abênulas, tá? E a de baixo aqui é chamada comissura posterior. Então, comissura da abênula e comissura posterior. Né? Vejam que a comissura posterior está conectada aqui embaixo, né, com o mesencéfalo, né, com a lâmina terminal, e a comissura da abênula ela está conectada com essa lâmina aqui, ó, né, com essa estrutura que é chamada estria medular do tálamo, né, que nós já vimos. Vejam só aqui então, ó, nós temos a estria medular do tálamo que se conecta com a comissura da abênula. Aí nós temos a glândula pineal aqui posterior. Saindo da lâmina quadrigêmea do mesencéfalo, nós temos a comissura posterior. Tudo bem? Então, comissura da abênula, comissura posterior e a glândula pineal. Tá? Bom, pessoal, então com isso nós analisamos então todas as estruturas anatômicas macroscopicamente, né, do diencéfalo, tanto do hipotálamo, né, quanto do tálamo, quanto do epitálamo posteriormente. Tá ok? Bom, pessoal, então aqui chegamos ao fim de mais uma parte, né, de mais uma videoaula, que é a parte 2 de anatomia macroscópica do sistema nervoso central, onde nós vimos a anatomia macroscópica do cerebelo e do diencéfalo. A próxima videoaula é a parte 3, que nós vamos estudar todos os elementos, então ela vai ser uma aula um pouco mais extensa, que nós vamos analisar todas as estruturas macroscópicas do telencéfalo. Espero que a videoaula consiga, né, passar um conhecimento, né, adequado para vocês, que vocês possam utilizar essa videoaula para o estudo, né, para as provas, para conhecimento, que vocês façam as anotações necessárias. Qualquer dúvida, reclamações, elogios, comentem lá na descrição do vídeo. Não esqueçam de dar um curtir lá, né, para que que essa videoaula ela seja, né, muito mais visualizada aí, e muito mais alunos e profissionais da área da saúde possam estar utilizando deste conhecimento, né, que é através dessa videoaula. Então, um grande abraço a todos, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima videoaula, parte 3, sobre anatomia macroscópica do telencéfalo. Valeu!